Olá, 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 minhas queridas seguidoras. Este é um vídeo especificamente para as mulheres. Quando a gente pensa sobre a mulher, logicamente a gente tem que pensar sobre o valor. Nem o valor que a igreja dá para as mulheres, que as pessoas dão para as mulheres, que o mundo dá para as mulheres. Ainda tem um dia das mulheres hoje, mas nós sabemos muitas vezes a mulher não está honrada como ela tem que ser honrada. Quando você pensa como Deus sempre honrava as mulheres, você lógico tem que olhar para Cristo. Jesus é que nos mostrou como nós temos que viver. O meu modelo na vida é sempre de Jesus, sempre é Jesus. Nenhuma pessoa, ninguém, nem apóstolo Paulo, nem Pedro, nem João, mas nosso Jesus mesmo. E Jesus estava honrando muito as mulheres, mas muito mesmo. Como nós sabemos isso? Muitas coisas que queremos entender sobre os evangelhos, a gente nunca vai entender se nós não entendemos a cultura qual Jesus estava andando, caminhando, ensinando e pregando. E lá na cultura judaica, era uma coisa muito interessante. A mulher não tinha valor. De verdade, um judeu verdadeiro, ele sempre estava orando e agradecendo a Deus para três coisas. Ele falou todos os dias: Deus, muito obrigado, estou muito grato de que eu não nasci um escravo, mas um livre. Segunda coisa que ele orava: Deus, obrigado de que eu não nasci um gentil, mas um judeu. E terceira coisa que ele orava: Deus, obrigado do que eu não nasci uma mulher. Pensa, a mulher não tinha muito valor na cultura judaica. De verdade, quando você estuda, você vai descobrir do que um marido, na cultura, na época de Jesus, ele não andava na rua sozinha como a mulher. A mulher sempre dava atrás e o homem sempre estava bem na frente. Por isso, muitas pessoas não entendem como você pode perder seu filho. Jesus, com 12 anos, foi para o templo, foi deixado. Eles abandonaram ele no templo. Por quê? Porque com 12 anos, um menino lá nessa cultura se tornou um homem. Eles estão indo para o templo com 12 anos. Ele estava indo com certeza com a mamãe. E na volta, a mamãe esperava que ele fique com José. Mas José não era pai de Jesus. O Deus era pai de Jesus. Aí o José esperava que ele estava com a mãe, porque ele não era o pai dele. Por isso ele foi perdido, por isso ele foi deixado atrás. Porque um judeu não caminhava, não andava juntos com a esposa dele. Nem fez isso. A esposa era bem atrás. Pensa comigo, Jesus andava com muitas mulheres. Jesus não se importava estar junto nos lugares públicos, na rua, caminhando, andando com as próprias mulheres. Tem uma história muito linda. Quando Jesus entrou na casa de um homem que se chamava Simão, este homem, ele era um líder religioso. E quando ele estava na casa, uma mulher entrou. Ela era conhecida como prostituta. Chorava, ela lavava as pés de Jesus com lágrimas, depois ela secou as próprias pés de Jesus com o cabelo dela. Aí um homem judeu, líder, reclamou. Se ele fosse um profeta mesmo, ele jamais deixara isso ela fazer. Ele tem que saber qual mulher ela é. Mas Jesus percebeu os pensamentos do coração a este homem. Aí ele falou, ele mostrou como uma história muito linda, do que essa mulher está amando ele, Jesus, porque ele foi perdoada muitas coisas. Só essa uma história. Se você estuda os evangelhos, João capítulo 4, por exemplo, Jesus estava conversando com uma mulher no poço, lá, no poço de Jacó. Quando os discípulos chegaram, eles falaram: como assim? Ele está falando como mulher, porque Jesus se importava, amava, honrava as mulheres. Então hoje eu quero dizer alguma coisa: mulher não sempre importa se um homem te honra.
Não se importa se o sistema te honra. Não se importa se talvez até a igreja te dá a honra que ela te teria dar. Não se importa. A única coisa que você tem que lembrar, o próprio Jesus está te honrando, valorizando, ele te dá muito valor. O valor que você precisa, você vai achar no Jesus. Ele mostrava caminhando na terra do que ele ama, honra e valoriza as mulheres. Medita nisso, do que você está honrado, amado e valorizado do próprio Jesus. Feliz Dia das Mulheres.